Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Café com a Boa e hoje eu tenho uma convidada muito especial, tá? Vou começar falando um pouco do histórico dela, do currículo dela. Ela que é economista, contadora, analista CNPI, uma investidora profissional e é conhecida no mercado como a princesinha dos dividendos, né? Gostaria de apresentar para vocês a vossa graça, Já que por Luiz e favor, Marci. beijo, né? Seja Brincadeiras à bem-vindo. parte aí. Seja Obrigada. bem-vinda, Lu. Obrigada, Gilmar, pelo convite aí. Obrigada também pelo pessoal que está assistindo. Legal, obrigado você pela presença. Eu acho que é a primeira vez que a gente grava, né? Eu já gravei com o Verdade, Felipe, já gravei com os outros, mas verdade. primeira vez com a Luíse. E, pô, quero começar com uma história que eu acho muito legal, que é como você descobriu esse universo de bolsa de valores e como a sua família estava inserida dentro desse universo. E é uma história que eu acho que é a mais bacana, assim, do mercado. Na verdade, assim, o universo de bolsa de valores ele foi apresentado para mim muito cedo, né? Enfim, desde criança. A gente fazia viagens de carro propositalmente e meu pai, não sem motivo, olha só que coincidência, passava pelas cidades onde ficavam as empresas que ele queria visitar, né? Saía de carro, de cidade em cidade. E assim, sem planejamento. A gente ia pingando, ele avisava tal empresa aqui, depois tal. Algumas recebiam, outras não, né? Que legal, batendo E na a porta gente mesmo. batendo na porta mesmo, ligando, né? Naquela época não tinha, até tinha portal de RI, mas era uma coisa meio que, bom, para inglês ver, né? Solta os resultados lá e é isso aí. É isso que você tem de informação, né? Enfim, então esse mundo para mim foi me apresentado muito cedo, né? Agora, crescendo, eu não tinha a ciência, né, do tamanho da importância que o meu pai, né, que a figura do meu pai representava para o mercado. Talvez muitas pessoas que trabalhavam no mercado na época não tinham também essa noção, né? Já era uma figura conhecida, mas, enfim, eu acho que o tamanho da fortuna, né, enfim, da trajetória, só foi ser amplamente conhecida em 2012, e eu me incluo nessa história. Então, hoje em dia, olhando para trás, graças a Deus que eu tinha uma testemunha comigo, né? Porque vai parecer que é história de pescador, mas eu estava saindo da faculdade, maio de 2012, eu nunca vou esquecer na minha vida. Caraca. E eu passo em frente à banca de jornal e eu vejo meu pai lá com o Guilherme Afonso Ferreira e o Lírio Parisotto na capa da Exame, as maiores fortunas da Bolsa. Quase tossi, né? Falei, gente, gaguejei. Que isso, meu pai? Como assim? Como assim, gente? Como assim? E os R$300 que eu pedi de mesada, né? Pô, não custava nada, né? Então, enfim, foi mais ou menos assim. Passando pela banca. Passando pela banca de jornal. Obviamente, comprei a revista, levei para casa, ele orgulhoso e tal. Mas, enfim, assim, eu não acho que ele fez de propósito do tipo, vou esconder. É porque tem uma coisa muito curiosa que talvez as pessoas não se atentem, mas claro que o patrimônio é uma coisa que é muito bom, você vê, né, poxa, tudo que você conquistou gerando frutos, enfim. Mas o Barsi, ele não é bilionário, ele está bilionário. Na pandemia, ele, por exemplo, foi uma situação em que ele não estava mais. Não estava mais, isso aí. Então, quem tem boa parte do seu patrimônio em empresas, né, seja de capital aberto ou não, sabe que numa eventual dor de barriga, né, a sua empresa pode não valer mais aquilo que ela representava antes. Então, o patrimônio, como o Barsi gosta de falar, é uma coisa que alimenta o seu ego, né? Não necessariamente o seu bolso. Agora, se esse patrimônio te gerar uma renda, aí sim, né? Aí você tem ali uma garantia que você vai poder contar com um fluxo para você se manter. Então, eu acho que por ele ter isso tão incutido na mente dele, nem ele mesmo sabe, uma coisa tipo, bilionário, tá. Não, isso é irrelevante. Ele não valoriza muito essa questão de ter o patrimônio mesmo. Eu vejo que ele gosta muito da parte do fluxo de caixa. Quanto isso gera de dividendo, é a parte do fluxo de caixa que importa. Quanto isso gera de dividendo e como isso gera oportunidades dele comprar mais empresas. Esse é o jogo. Esse é o jogo. Não é ver os quantos, sabe, o número de dígitos que tem ali, não. Ele enxerga aquilo como pedaços das empresas que ele tem, né? Você mesmo uma vez falou para mim que, pô, não... Eu não lembro o que eu falei para você, que você falou assim para mim, mas eu não enxergo que eu tenho patrimônio. Às vezes eu acho que eu tô até sem dinheiro, porque as ações não contam. É muito isso, né? Você apartar
de fato, aquilo que é as ações, o patrimônio, e está lá do que é o seu recurso do dia a dia, do seu fluxo de caixa, né? Então, é uma visão diferente mesmo. Eu acho que o fato da gente investir em participações que têm liquidez, claro, isso acaba sendo uma vantagem se você precisa vender, né, fazer a realização do negócio, mas pode ser algo que jogue contra você psicologicamente. Porque imagina você que é empreendedor de qualquer empresa, vamos usar um comércio, uma padaria, né, que é o exemplo que a gente mais dá. Você não vende um pedaço da sua padaria para eu vou precisar vender uma participação aqui porque eu preciso comprar um carro, preciso comprar... Não, meu amigo, você vai, né, vai juntar a grana lá do dividendo do seu comércio, você vai pedir um empréstimo, você vai arrumar outras formas de arrumar dinheiro para comprar o que você precisa, né? A gente olha, eu particularmente olho assim para as minhas ações também. Então é um bolo que eu gosto de só ver crescer. E sendo bem honesto com você, eu não fico acompanhando os centavos lá, o quanto subiu, o quanto caiu. Geralmente eu consigo ver isso com mais clareza, né? Porque a gente vai fazer um imposto de renda, né? Daí você você olha o tanto de dividendo que caiu. É no imposto de renda que você faz esse tipo de apuração. No imposto de renda. Que legal. A maioria das pessoas nem imposto de renda na bolsa faz, viu? Verdade, verdade. Assim, é uma tarefa terceirizada. Né? Não só é uma tarefa terceirizada, como as pessoas negligenciam o imposto de renda, porque elas não entendem que essa é uma parte realmente importante do processo de investir. Né? Então, assim, e aqui na Boa Vista a gente é cansado de pegar cliente que, às vezes vem ganhando dinheiro em bolsa, não entende muito bem ali o porquê, mas negligenciou essa parte que é uma parte importante do processo de investir, né? Sim, assim, é até justificável, né? Se você for parar para pensar, ninguém gosta de fazer imposto de renda, né? Claro, é uma coisa burocrática, é uma coisa chata. O governo sabe, a Receita sabe quanto você deve para ele, mas ele fala, não, mas eu quero saber se você vai ser honesto comigo. Se você sabe, deixa eu ver, né? Mais ou menos assim que funciona. Mas, de novo, né? Faz mais uma das coisas que faz parte da cultura de investimento, né? O brasileiro ainda olha para os investimentos como uma parte chata, sabe? Tipo, não, eu sou só bom em ganhar dinheiro. O que eu vou fazer com isso depois, eu deixo na mão do fulano, deixo na mão do ciclano. E não deveria ser assim, né? Isso também é uma parte muito importante do seu ciclo financeiro, né? Quer dizer, você ganha e depois? É isso aí. Né? Então, mas de novo, faz parte de toda mudança cultural, ela demora gerações para si. Um processo educacional. É um processo educacional, né? Então, médio e longo prazo. Legal. Lu, uma das coisas que eu queria falar com você é sobre filosofia de investimento. Bom, a gente chegou até aqui, porque é calçado na filosofia de investimento do seu pai. Uhum. Mas e a filosofia de investimento da Luize? Qual que é a filosofia de investimento que você, Luize, emprega na sua carteira? Eu acho que é o seguinte, seguir a mesma filosofia de investimento não quer dizer que as nossas carteiras tenham que ser um espelho uma da outra, né? Eu acho que, em termos de estratégia de investimentos, né, eu me considero uma seguidora do Barsi nesse sentido. É porque as pessoas ainda não se tocaram, talvez, né? Talvez por a gente estar num mundo muito midiático, de cliques, né? Imediatista, bom, eu não quero aprender, eu quero saber o que ele está comprando, eu vou copiar e ponto final. Isso, né? aí. O que mais interessa dos ensinamentos do Barsi é o processo de como ele pensa, de como ele age, assim... muito do comportamental dele. Isso sim é uma coisa que as pessoas deveriam copiar. Isso é o mais importante. E é isso que explica ele ter chego até onde chegou, né? Ele ter chegado onde ele chegou. Exatamente, porque, querendo ou não, os pilares fundamentais do que eu faço é exatamente igual dele. Então eu busco boas empresas, estão cotadas a bons preços, que pagam bons dividendos. Ponto final. Tão simples quanto isso. Eu vou até te interromper e dar um passo para trás aqui nesse processo, para a gente, quando a gente lembra da história do Barsi, que está contada no livro, né, de tudo aquilo que eu já conversei com ele, que a gente sabe da história, quando eu paro para pensar e estruturar todo esse comportamento dele, eu vou lembrar que o Barsi começou a carreira dele no mercado financeiro como consultor.
né? Na verdade, ele era a figura que hoje é do broker, né? Vamos dizer assim. Ele era um operador. Um operador de bolsa. Mas antes ele dava consultoria para a empresa. Isso, né? de auditoria. Isso, de auditoria. Então eu vou lembrando de algumas premissas que, quando a gente começa a fazer um investimento em ações, e é o que a gente aprende aqui, é o que a gente emprega, a primeira coisa que a gente faz é organizar a nossa vida financeira pessoal, né? Exatamente. Então a gente passa a ser superavitário, começa a entender os nossos processos, muitas vezes a gente busca mais de uma renda, né? Então, pô, eu lembro que o Barsi, ele tinha o trabalho lá de consultor, operava na bolsa. Eu acho que o maior segredo da estratégia de investimento são os aportes mensais, que são negligenciados pela maioria. O pessoal acha que, não, vou colocar tipo R$1 milhão e vamos olhar para ver se vai funcionar a estratégia. Não vai funcionar porque a estratégia depende de aportes, né? Exatamente. Então, essa parte, esse passo antes que eu queria dar, era só para a gente entender que o Barsi, ele começou como todos nós, assim, sem ser milionário. Ele começou comprando poucas ações, vendo o dividendo crescer pouco a pouco, né, fazendo os aportes mensais, não era tendo mais de uma fonte de renda como trabalho. Ele não esperava viver de bolsa naquele momento de construção. Hoje ele vive porque, pô, realmente hoje é um hobby, né? Hoje é um hobby, o tricô, né, que ele brinca. Então, assim, agora a gente volta para essa parte da frente. A Luísa, ela também enxerga dessa forma. Sem dúvida. Do ponto de vista de finanças pessoais. Sem dúvida. Ter mais de uma fonte de renda, alocação de aportes mensais. Eu acho que assim, ter mais de uma fonte de renda. Segundo, não é porque eu sou filha do Barsi que eu não tenho que ter reserva de emergência, que eu não tenho que ter cautela com a minha carteira. Né? Uma das coisas que, assim, crescendo, e quando eu comecei em corretora, a primeira coisa ele falou, senta aqui, deixa eu te falar uma coisa, eu não sou seu banco. Em casa eu sou seu pai. Aqui você trabalha para a corretora que eu sou cliente. Basicamente ele quis dizer, você é minha funcionária, né? Então, assim, aqui você não é a minha filha. Tanto que a gente até tem essa coisa que as pessoas até acham estranho, me perguntam, nossa, mas você nos vídeos, você chama seu pai de Barsi? Sim, é porque em casa a gente é CPF, pai, paizinho, neném, aquela melação toda. No trabalho é Barsi, seu Barsi, Barsi. Ele é o Barsi, né? Ele é hoje colega de trabalho nosso. Vamos dizer, né, que ele continua sendo meu chefe, mas assim, a gente trabalha em parceria, né, querendo ou não. Então, eu sempre tive essa meio que paranoia de, pô, eu preciso fazer as coisas por mim, sabe? Eu tenho um grande mentor por trás, poxa, só o privilégio, sabe, de poder contar com a experiência de alguém que já errou muito, né? Porque você errar com os erros dos outros é muito mais interessante, né? Então, isso foi sempre uma coisa que eu dei muito valor. Então, eu nunca pensei, bom, eu vou arriscar, eu vou fazer essa operação, porque qualquer coisa eu tenho uma cobertura ali. Foi a primeira conversa dura que a gente teve quando eu tomei a decisão de trabalhar em mercado financeiro, enfim, e querer aprender, né? Então, isso sempre pautou as tomadas de decisões que eu tomei com a minha carteira, claro. Isso não me eximiu também de eu correr os meus próprios erros, de comprar um setor, uma empresa que eu não conhecia muito bem por euforia, né? Ainda mais você quando chega num nível técnico, né, diferenciado, você acha que você, na planilha, não, você chega ali na planilha e você fala, não, como que ninguém sabe? Tá tão óbvio isso daqui, certeza que vai acontecer isso, né? E quanto maior o seu nível de certeza, maior vai ser o seu tombo, muito provavelmente, né? Então, eu acho que é sempre essa coisa de as pessoas estão sempre tentando buscar uma rivalidade entre eu e ele, do tipo, nossa, né, quem será que vai ser melhor? Cara, isso assim, não é nós temos histórias de vidas diferentes, né? Assim, o desafio dele, cara, foi criar tudo do zero, assim, fantástico. O meu desafio é outro, né? Pelo menos manter, mas eu gostaria muito de multiplicar, né? Geralmente a segunda geração é a que usufrui. Eu gostaria de multiplicar isso, né? E a forma que eu encontrei foi dividindo, principalmente o core da estratégia dele, né, com outras pessoas, né? Então, legal. Ensinar como que ele chegou onde ele chegou, né? Legal. E dentro da estratégia da Luísa, assim, se você tivesse que elencar ali o que
você faz no seu dia a dia? Quais seriam as principais premissas? Olha, eu acho que assim, depende, né? O que eu acho que boa parte do dia o que eu faço é ler. Então, já chego de manhã, poxa, lê um jornal, se atualiza. Quando tem balanço, assiste os calls de resultados que der. Eu leio, gosto de ler também o trabalho de outros colegas analistas, porque não dá para você acompanhar tudo e ser bom em tudo, né? Então, eu prefiro acompanhar ali a fundo as que eu tenho em carteira e outras que são os pares, que são outros setores que eu gosto, ou que eu acompanho, as principais empresas da Bolsa, eu gosto de ler trabalhos de outros colegas também que tenham maior profundidade. Então, a maior parte do tempo eu passo lendo, observando, né? Porque Achei que você ficava treinando, comprando e vendendo. Não, poxa. As pessoas têm essa coisa, né, do filme do Lobo de Wall Street, de que vai ser aquela loucura, pessoal, agora é o trade do ano. Mas quando você encontra boas empresas, geralmente você não tem muito o que ficar se preocupando. E o problema é, se você quiser encontrar uma nova, ótima oportunidade por dia, o problema é que você encontra. É isso aí. Esse é o problema, Esse inclusive. é o problema. Se você procurar muito, você vai achar. E muito provavelmente você está errado, porque bons negócios não aparecem todos os dias. Né? Boas empresas são boas empresas historicamente porque elas não cansam de surpreender aquele mesmo modelo que o analista tinha certeza que estava certo. Né? A empresa vai lá, compra um concorrente ou faz um investimento, um CAPEX, um site novo, enfim. As coisas mudam muito rápido, né? Então, se você achou ali boas empresas, acompanhe de perto, claro, para não ver se não teve nenhuma perda de fundamento. E eu vou comprando, vou fazendo meus aportes mensais e o bolo vai crescendo. Então, Legal. É muito mais um trabalho intelectual do que um trabalho de ficar gritando, de ficar tentando convencer as pessoas. É isso. O próprio Barsi passa muito tempo lendo, né? Lê muito jornal, às vezes ele leva o jornal para casa e lê. Ele é realmente Ele faz a contabilidade dele aqui, né? Senta, faz as continhas dele. Isso mesmo. Essa é a parte mais legal que eu acho. Assim, eu também acho que é a parte mais legal, né? Então, isso já é uma empresa que eu já acompanho, né? Então, você vai fazendo ali um acompanhamento, enfim. E empresas novas que você está estudando, né? Eu gosto sempre de estudar empresas novas, né? Enfim, ler formulário de referência. Então, vai, sei lá, uma semana só de leitura ali de, sabe... Na minúcia mesmo. Na minúcia. Entender quem são os sócios. E aí você vai conversar vai ver se alguma pessoa do seu círculo de amizade, ou que você conhece, já conhece alguém que trabalhou lá? Será que é possível visitar a fábrica? Poxa, será que eu consigo falar com ex-colaboradores? Será que eu consigo falar com algum colaborador de lá que não seja no nível de alta cúpula, mas de gerência ou de fábrica? Então, um cara que esteja no dia a dia. Exatamente, que esteja no dia a dia ali, né? Que esteja no dia a dia ali. Que legal. Então, não necessariamente essa tomada de decisão de investir numa nova empresa, vou comprar, né? Então, pode demorar meses até... Acho que é o Unipar que seu pai levou você para ver a planta, né? Unipar, nossa senhora. Eu olho para trás hoje, eu falo, jovem. Jovem, eu tinha acabado de me formar. E assim, tava... Você acha, né? Tava com auge, então, laureada pela faculdade, melhor aluna do não sei o quê, melhor monografia do não sei o que lá. Bom, né? Cheguei aqui na corretora com os meus modelos, planilhei toda a Unipar. Falei, pai, não sei o que você tá errado, eu não sei o que você tá vendo. Olha, eu vou te mostrar aqui na minha planilha. E ele prestou atenção, assim, com a maior humildade, sabe? Prestou atenção, me ouviu falar. Vai que eu tô errado, né? Sei lá, né? Ouvindo, ele falou, tá bom, nós vamos semana que vem lá, e aí vou te mostrar a fábrica e tal. Cara, eu cheguei lá e falei, puta que pariu, isso aqui não pode custar 40 centavos, Caraca. Alguma coisa tem de errado, sabe? Então, é ter a humildade de entender que valuation, né, qualquer coisa que você tente fazer nesse sentido, é muito mais uma arte do que ciência, né? Porque tem muitas variáveis ali que são qualitativas, querendo ou não, você vai colocar o seu viés. Né? E tem outras milhares de coisas que são externalidades que você não vai conseguir prever e vão influenciar ali, né? Claro, saber fazer para quem está nesse processo, acho que é interessante, se a pessoa tiver curiosidade, quiser se aprofundar, mas quanto mais eu usava o modelo, mais eu via que eu não precisava dele. Quanto mais simples, né? O Leonardo da Vinci mesmo fala, né? Que
a simplicidade é o grau máximo de sofisticação. É isso. Realmente. Então, para mim, é aquilo, é a regra barciana. Uma empresa vale aquilo que ela nos remunera, mínimo de 6%, olha o histórico, vê se é uma boa empresa, se tem boa governança. Cada um de nós tem bons setores. Bons setores, claro. Cada um de nós tem uma elasticidade de até onde podemos ir, né? Então, sei lá, eu não tenho problema nenhum em ser sócio do governo, mesmo eu não tendo votado em quem está lá, né? Então, uma coisa é você separar o seu comportamento como investidor, outra é o seu comportamento como, enfim, cidadão, né? Sim. Então, as pessoas também misturam muito isso, né? A questão ideológica com a questão do investimento, né? Não necessariamente uma coisa vai andar casada com a outra, porque o mercado não tem ideologia própria. O mercado só se importa com ele. É isso aí. É isso aí. E aí, pensando assim, do ponto de vista dessa elasticidade, até do próprio ponto de vista de tomada de risco, o momento de vida vai interferir muito, com né? certeza. Porque, porra, uma coisa é eu com 100 mil reais tá tomando risco, outra coisa é eu com 5 milhões, outra coisa é eu com 1 bilhão. São tomadas diferentes, são proporções diferentes, são reações às expectativas diferentes, a dependência do próprio patrimônio ela vai ser diferente. Como você enxerga essa diferença e esse comportamento? Quando a gente fala assim, principalmente vocês que falam muito na internet, tipo, passar essa mensagem para o investidor. Eu já falei isso algumas vezes, você vai reconhecer essa frase. Passarinho que anda com morcego acorda de cabeça para baixo. Então, de novo, aproveitem que o Barça é uma pessoa disponível, né, que gosta de ensinar, gosta de conversar, está sempre dando aulas online, palestras, enfim. Pergunta o que interessa, que é, poxa, o que eu tenho que olhar na minha tomada, no meu processo de decisão, o que eu tenho que olhar? O resultado, ele pode ser diferente para mim, para você, para o Barça, enfim. Primeiro porque ele tem pelo menos 300 milhões por ano para reinvestir em alguma coisa. Isso aí, o que dá um trabalho fenomenal. Dá trabalho, exato. Pois é um trabalho maravilhoso. Mas querendo ou não, dá trabalho. É um fluxo que, poxa, se você não fizer com cuidado, você pode, né, mexer com as cotações. Tem muita responsabilidade envolvida. As pessoas acham que é um oba-oba. Que é assim, não, sabe o que é? Tem essa coisa meio que do Robin Hood. Não, o Barça entrou nessa ação, então vai explodir, porque ele depois vai querer vender. Galera, vocês não estão aqui no dia a dia? O homem compra 500, compra mais 500, compra 1.000, esconde de 500. É assim. É isso aí. Migalhinha em migalhinha. Todo dia comprando um pouquinho, vai comprando. Quando você vai ver, 1% da empresa. Uma vez, não é assim? Uma vez um amigo meu até falou assim, pô, mas o Barça, na hora que ele vai comprar, ele não mexe muito? Eu falei, cara, se tem alguém que sabe operar, é este homem. Porque ele chama, uma vez um operador aqui do escritório ficou todo lisonjeado, né? Porque ele pendurou várias ordens, né? Comprando a 80, a 75, a 70, a 65, e era assim, um caminhão de ordem. Ele deixou lá pendurado, né? Eu falei assim, deixa aí com o melhor operador da bolsa. Achou que era pra ele. E o operador ficou todo lisonjeado. Pô, mas agora eu tô feliz, ganhei meu dia. Eu falei, por quê? Ele, não, porque o Barça falou que eu sou o melhor operador da bolsa. Eu falei, não, ele não tá falando de você, ele tá falando do mercado. Porque o mercado vai vender para ele na ordem VAC. Então, assim, ele fica lá, de fato, a brincadeira do jacaré, né? Que o jacaré tá sempre de boca aberta esperando o passarinho chegar para ele beliscar, é justamente isso. É isso que eu copio. Isso eu adoro copiar. Eu gosto de ver isso, eu falo, pô, isso é uma coisa que a gente tem que replicar aqui. Essa coisa da paciência, a disciplina. Você tem que ser um monge, você não tem que ter emoções em relação às suas ações. Elas não têm em relação a você, né? O Warren Buffett fala isso. Exato. Assim, ela não tá nem aí se você a tem ou não, se você tá feliz ou não. Ela não quer saber. O mercado não quer saber, né? Então, enfim, então é isso que as pessoas têm que se ater. O comportamental de humor, ele é 80% do outcome, do resultado que você vai ter na bolsa. Sim. Não adianta, né? Então, assim, as pessoas são, como o do Barça gosta de dizer, seduzidas, induzidas e conduzidas a irem para continuarem na renda fixa nesse momento, né? E, de fato, a gente tem excelentes taxas, mas é uma regra. Se tem IPCA mais 6 na renda fixa,
tem um IPCA mais 10, IPCA mais 11 em vários lugares. É, isso aí. Em vários lugares. Agora, a questão é, você disse, perfil de risco dessa pessoa, né? O quanto de recursos ela tem de fato para dispor por longo prazo. Você só descobre se você é arrojado, moderado ou conservador quando você passar por pelo menos uma ou duas crises. Né? Aí você vai ver uma oscilação de 40%, 50% no seu patrimônio e você vai, né? Se você não vender, comprar ou não vender, você passou no teste. Né? Você vai ficar nervoso, você não vai dormir a primeira vez, mas se você conseguiu se manter na bolsa, você passou no teste, você pode se considerar um moderado ou arrojado. Isso. Eu vou até te contar uma história. Eu tô no mercado, acho que desde 2010, como assessor de investimento, né? E eu sempre tive uma cabeça de, não, porque eu não vou comprar um apartamento, porque eu vou juntar meu dinheiro todo em ações, não sei o quê, vou guardar o dinheiro. E, porra, aí o mercado dava uma estica. Primeiro que o mercado passou um longo período, desde que eu entrei, que o pé gelado aqui entrou em 2010. Não, pô, pé quente, tá vendo? Pois é. Na época eu não estava entendendo Na isso. época você não tá Eu só via cair, pô, ficava puto com isso. Aí, pô, fiquei com essa coisa de, não, pô, e aquele sentimento ruim. Aí o mercado andava, eu via realmente o patrimônio crescer e ficava todo feliz e, pô, e aí, da primeira vez eu pensei, falei assim, eu vou vender, vou comprar um apartamento. E eu não vendi. Falei, não, vou seguir minha estratégia aqui. É isso aqui que eu vou fazer e pronto, acabou. Pô, o mercado caiu na minha cara, assim, tipo, coisa de 50%, a carteira vai pela metade. Aí você fala, caralho, se tivesse vendido, eu tinha comprado um apartamento. Tinha feito o que eu... E aí, a famosa dor de corno, né? Não deu outra. Quando foi a segunda, assim, que o mercado subiu com força, que eu olhei e falei, se eu ver esse mercado cair 50% de novo e eu não comprar o apartamento, eu acho que eu vou pular da janela. Então eu vou vender e vou comprar o apartamento. E de fato, foi uma coisa que para mim fez muita diferença, porque a tranquilidade que eu ganhei e acho que a maturidade de investidor virou outra. Não é que para cada um você tem que comprar apartamento, não é isso que eu estou te dizendo. Eu estou dizendo que você precisa estar confortável com o que você está fazendo e não ter nenhuma outra prioridade. Acho que você fala muito que o dinheiro da pinga, não do leite. E, pô, naquele momento ali eu estava com todo o dinheiro do leite investindo em ações. Exato. E essa oscilação de patrimônio me causava uma ansiedade gigantesca. Essa ansiedade é justamente por você... Não estou falando alocar mal, que com certeza você fez boas escolhas de empresas. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que o investimento ele deveria te fazer dormir mais tranquilo. Você tem que tomar decisões que prolonguem a sua sobrevivência na bolsa. Ponto. O que é isso? Ter uma reserva de emergência. Isso. Pagar suas dívidas, tá? Poxa, se te aflige você viver de aluguel, pô, então para um pouco, compra a sua casa, sabe? Se estabeleça primeiro. Vou te contar até uma coisa. O Barça morava num cortiço. Sim. E ele não investia desde os 14 anos, como eu, enfim. Não. Ele começou a investir dos 29 para os 30 anos. Isso. A primeira coisa que ele fez com o dinheirinho melhor que ele ganhou foi tirar minha avó do cortiço. Será que o Barça teria aqui hoje se ele, sabe, tivesse lá ainda e não tivesse essa segurança familiar para aí sim começar no mercado? Ele comprou um apartamento para a mãe dele. Exatamente, porque ele prosperou muito, porque naquele momento o mercado era a prioridade, a carteira previdenciária era a prioridade dele, né? Vou até te dar um exemplo. Eu vou completar 30 anos esse ano. Olha lá. E para a mulher é meio que um milestone, assim, né? Pô, 30 anos. Você já não é mais... o corpinho tá jovem, mas assim, o seu útero daqui a pouquinho, né? Tem validade, prazo de validade. Você começa a ter que pensar sobre coisas mais profundas. Você vai querer, né, ter filhos ou não. Enfim, coisas mais profundas desse tipo, né? E eu me peguei pensando esses dias. Eu falei, poxa, ainda não tô no momento, não sou casada ainda, mas eu pretendo, né, no futuro não muito distante, ter uma família também, né? Então, comecei a pensar, bom, minha carteira previdenciária é a minha prioridade. Fato, eu não vou vender o que tem ali para comprar apartamento nenhum. Mas e se eu começar a pegar uma pequena reservinha do que eu ganho
e eu ir colocando, poxa, numa LCA, em outro produto de renda fixa, que eu possa me dar ao luxo de ter uma Construir, carência, né? ter uma carência maior, porque aí você consegue taxas, né, mais Melhores. vantajosas, né? Então, ele imposto de renda, enfim. Então, você já começa a... Opa, eu já não vou reinvestir todos os dividendos, por exemplo. Vou reinvestir 80%, pego esses 20% e aos poucos eu vou montando uma reservinha para outro objetivo de médio prazo. Esse dinheiro não teria que ter sido reinvestido na bolsa, você percebe? Porque ele já entra outra finalidade, você já colocou em outra caixinha. Então foi muito do que você fez. Poxa, deixa eu parar aqui. Parte desse dinheiro que está na renda variável, ele tem que sair. Provavelmente ele ficou na renda fixa por um tempo, até você escolher um apartamento, financiar. Todo o processo, isso mesmo. Exatamente, todo o processo. E beleza, comprei, fiz o que eu precisava fazer. Agora eu estou tranquilo, sei que tudo que vier daqui eu posso voltar a colocar na bolsa de novo, porque isso mitiga um erro muito comum, que é a pessoa colocar um recurso que não pertencia à bolsa na renda variável. As pessoas descobrem no pior momento possível que a renda variável varia para baixo. Varia. Ela varia. Ela varia para baixo. E quando varia, é muito dolorido. Você saber que você tinha grana, o mercado caiu, você já não tem mais aquilo que você precisava. Né? Então, mitigue esse tipo de risco, que é uma coisa que depende de você só. Né? Aloque em bolsa a caixinha que é de fato para o longo prazo, que você não vai precisar vender as suas ações por necessidade. Tem uma reserva de emergência, se você quer viajar, vai fazer um intercâmbio, tem algum sonho, coloca na caixinha do médio prazo, sempre na renda fixa. Né? É isso aí. E é isso, cada um vai ter o seu momento, cada um tem a sua estrutura, né? Entender, né? Você precisa entender lógico, isso. E tudo isso influencia também no tipo de perfil de empresas que você vai ter na sua carteira, né? Então, por exemplo, eu tenho no meu portfólio, eu nem conto a minha reserva de emergência, né? Hoje, enfim, eu até usei bastante do meu caixa, vamos dizer que eu estou com 10% em caixa para oportunidades, tirando reserva de emergência. Os outros 90% estão em ações no Brasil. Destes recursos que estão em ações, né, o que eu gosto, qual é a alocação que eu me sinto mais confortável? 20% em empresas de oportunidade. Que são aquelas que podem dar uma porradinha. Assim, querendo ou não, é o dividendo que eu busco, então a perenidade do fluxo de caixa, a previsibilidade, né, ser um forte gerador de caixa, ter boas margens, setores, mas geralmente são empresas ou setores que estão passando por algum momento ou conjuntural, ou, enfim, macroeconômico mais difícil e por isso as suas cotações têm alguma simetria ali, né? E os outros 80% são a minha carteira previdenciária, que é o meu grande pilar, é o que me dá 1 milhão por ano em dividendos, que é o que religiosamente, se alguma coisa me acontecer ou vier me faltar, eu exauri a minha reserva de emergência, aí, poxa, eu ainda tenho mais esses dividendos, sabe? Então, que é isso que, inclusive, alimenta a carteira. É isso que retroalimenta o crescimento da carteira, né? Então, a constância, ela é muito importante por conta disso, né? Porque esse 1 milhão, claro, não cai em um dia só e aí você tem que alocar. Ele vai caindo ao longo do ano. O que é ótimo, inclusive, que é excelente, porque aí você não cria um problema. Claro, com 1 milhão você não tem problema de alocação, mas, enfim... Mas time, né? Eu acho que o time, né? Você consegue imprimir uma velocidade legal ali, sabe, de aportes, ver cair. Psicologicamente é muito bom, que você fala, pô, tá dando certo, tá caindo dinheirinho aqui, né? Então isso, de novo, você aumenta as suas chances de sobrevivência na bolsa, porque, de uma hora, uma coisa é fato. Boa parte das pessoas que fazem os treinamentos, que se convencem de que, pô, vocês estão corretos, eu acho que essa de forma... Agora, entre querer fazer e fazer, tem uma 99% não vai até o fim. Fora a frustração, né? É frustração, você tem que prestar muita atenção no ambiente que você está inserido, que muito provavelmente você vai ser um lobo solitário. Essa é uma atividade que você não pratica em grupo, geralmente. Isso né? aí. Então, você vai passar por muitos percalços ao longo do caminho. Você precisa ter muita resiliência, de verdade, precisa ser uma prioridade sua para que isso não se perca em coisas que a vida vai se sobrepondo, né? Isso aí.
Então, a gente leva, eu particularmente levo isso como um projeto de vida, cara. Não é só, sabe, a minha carteira de investimentos. Poxa, é algo que eu vejo como que eu quero deixar de legado para os meus filhos, sabe? É um negócio que eu quero também que eles tenham gosto pela coisa, sabe? Da mesma forma que meu pai fez comigo. Você vai muito de encontro com o lema aqui da Boa Vista, que é a construção de patrimônio e relacionamento a longo prazo. Sem dúvida. Que é de fato um processo, né? Então, é dessa forma que se enxerga, porque pô, a gente vai ter todos os nossos processos de vida, de família, trocar de carro, porra, ter filho ou não ter filho e assim por diante. Mas tem esse lado aqui que vai garantir o seu futuro, né? Que é a construção da sua carteira previdenciária. Uma vez eu estava conversando com um amigo meu de mercado e ele virou para mim e falou assim, olha, você só vai montar uma empresa a partir do momento que você descobrir qual que é o seu grande concorrente. Eu falei, olha, se for por isso, a gente já sabe, porque o nosso grande concorrente aqui, na Boa Vista, pelo menos, a gente usa a estratégia, né? É a previdência privada. Exato. Eu não enxergo a renda fixa como um concorrente, porque tem outra finalidade para outro projeto, para outro momento de vida do meu cliente, inclusive. Então, assim, parte do princípio na nossa assessoria, e aí agora eu vou dar um passo aqui para a gente conversar um pouquinho até sobre as assessorias de investimento, que é essa estruturação com a vida do cliente. Né? Então, quando a gente olha para o mercado, para tudo que tem se desenvolvido, e hoje está em evidência aí a profissão do assessor de investimento, a gente tem visto crescer também um discurso do conflito de interesse, de que esse cara está distribuindo porque ele ganha um FII maior ou um FII menor e assim por diante. Né? Então, eu quero tratar com você aqui exclusivamente de IPO, porque vou falar de renda fixa porque não é muito a nossa praia aqui. Mas tratando-se de IPO, por exemplo, né? Uma empresa vai lá captar dinheiro no mercado. Ela tem as finalidades dela. Por que que ela vai buscar o dinheiro ali? Geralmente é para investir num projeto e assim por diante. Né? Então, quando vem esse discurso do conflito de interesse, a gente está falando basicamente ali num processo de distribuição de novas ações que o assessor vai ganhar um FII, ou até na intermediação ele vai ganhar a corretagem. Isso não está tirando rentabilidade do cliente, ou está? Não, eu acho que é o seguinte, uma das mudanças que está para acontecer agora, que é a questão da transparência, aí eu acho que o negócio vai ficar fera, sabe? Porque não estou nem falando das ações, porque quando você olha, por exemplo, para o IPO, o FII ele está inclusive no prospecto, então ele é transparente. Agora, existem outros produtos estruturados, outros fundos, enfim, que a forma com que o nosso sistema de distribuição foi se desenvolvendo, ela é muito reflexo da imaturidade também dos nossos investidores. Sim. Né? Enfim, a figura do gerente de banco, né, ela acabou, em muitas casas funciona assim, ela só acabou mudando de nome para assessoria. Né? No início, né? Estou dizendo assim, muitos profissionais, inclusive, vieram de agências, de bancos, enfim, com essa cabeça. Né? Eu acho que de uns tempos para cá, vamos falar de uns 5, 6 anos para cá, talvez a informação esteja chegando a muito mais gente, porque o interesse do investidor também cresceu. Né? Lá atrás, a gente assistiu ao apetite maior do brasileiro tomar um pouquinho de risco e tentar se inserir nesse mercado de renda variável. Né? Então, obviamente, que conforme os nossos investidores foram amadurecendo, esse modelo tradicional de você chamar o gerente de banco de outra coisa, ele acaba não funcionando mais, porque o cliente ele se sente enganado. Poxa, eu era enganado no banco, agora eu sou enganado com outro nome, entendeu? Outro nome, é isso só mesmo. mudou o nome. Então, eu acho assim, conflito de interesse sempre vai existir em toda e qualquer profissão, assim como bons e maus profissionais vão sempre existir em todas as profissões. Eu acho que é muito no sentido do tipo de atendimento que você pretende ter, né? E o tipo de remuneração a esse profissional que vai te ajudar, que você está disposto também a encarar. Então, eu particularmente prefiro a assessoria, mas porque eu sou uma investidora mais madura, eu sei o que eu estou fazendo, assim, minha assessora me conhece muito bem, não vai ficar me enchendo o saco, me oferecendo um monte de coisa, sabe? Me conhece e, enfim, sabe ali como lidar comigo, né? Então, eu acho que é muito dessa coisa também de você procurar o profissional
que melhor vai atender às suas necessidades. O que eu vejo muito, por exemplo, então os alunos chegam lá para mim na GE e falam assim, pô, eu queria ir para um lugar assim que fosse barato, mas que eu pudesse falar com alguém. Então eu falo, meu amigo, assim, se você quiser ter uma coisa personalizada, que a pessoa olhe para sua carteira, você vai ter que desembolsar alguma coisa. Pensa se no seu momento essa não seria uma economia burra, vamos dizer assim, né? Porque você vai ter uma pessoa ali, eu digo mais te assessorando na parte operacional mesmo da coisa, né? Tirando dúvida, sei lá, de uma OPA, dúvida de uma subscrição, dúvida disso, dúvida daquilo. Uma pessoa que te apoie nas suas decisões, não que tome as decisões por você, esse é um grande erro das pessoas, né? Mas uma pessoa que te apoie nessa tomada de decisão, que te mande relatórios, que te muna de informações suficientes para que você tome as suas próprias decisões. Então, acho que já começa por aí. Existe muito desse comportamento da pessoa querer terceirizar a tomada de decisão. Que é um erro. Que, na minha opinião, é um erro. Sim. Seja no consultor ou seja no assessor de investimentos. Então, acho que nessa nova alteração, né, da CVM que está vindo por aí para essa transparência das taxas, eu acho que vai deixar a coisa muito fair, sabe? Então, aí o cliente escolhe de acordo com o que ele quer. Eu, particularmente, não sou muito fã de modelos de consultoria ou de assessoria que são um percentual do meu patrimônio. Ah, que pena. Não gosto. Se for assim, investe fundo, mesma coisa. É isso aí, seria a mesma coisa. Eu prefiro pagar uma taxa sobre o que eu opero. Vai operar, né? Que eu vou operando pelo fluxo, que é muito menor do que sobre o crescimento do patrimônio. Você quer ganhar em cima do meu dividendo? Tá brincando comigo? Pô, eu adoraria, poxa. Visto de que eu atendo a carteira do seu pai aqui, pô, se quiser comprar 1% por ano aí, eu tô feliz da vida. Então, e isso é engraçado, né? Eu tava até assim, sempre batendo papo com as pessoas, né? Explicando para um cliente como que funciona, né? E por que o Barça ele não opera sozinho, né? Assim, pô, mas ele tá há tanto tempo no mercado, por que ele não opera sozinho? Eu falei, porque é o seguinte, ele passa uma ordem lá para comprar 200 mil ações a R$15,50, meu operador erra a boleta e compra até R$15,55. Ele vai desligar o telefone e fala assim, parabéns, a operação é sua. E não tem o que fazer, a ordem dele foi gravada e foi me dada até os 15,50. Eu não posso... tem um risco operacional, principalmente quando a gente opera grande, igual o Barça opera. Nível institucional. Né? Isso aí. Então, assim, tem um risco operacional aqui que ele precisa ser levado em consideração, né? Sim. Então, tem que ter um cara bom ali, que saiba o que está fazendo, até para mitigar esse risco operacional. E do ponto de vista também do mercado, né? Essa coisa do, tá acontecendo uma OPA, quais são os processos dessa OPA? O que eu tenho que fazer? Quais são os termos que eu tenho que assinar? Quais são os tipos de operação que pode acontecer? A gente teve agora o fechamento de Cielo, né? Eram várias etapas ali, uma coisa complexa, que o investidor do dia a dia, o médico, que não tem tempo para ler esse tipo de prospecto, o cara não vai ter ali condições de tomar uma decisão sem consultar alguém, né? Então, eu acho que nesse tipo de serviço, a assessoria ela cai muito bem. Concordo. Né? Então, é da onde... Eu tenho. Boa. Lu, uma outra coisa que eu acho legal de aproveitar a oportunidade, né, com você aqui, é matar a curiosidade das pessoas com relação a conselho, né? Você participa de diversos conselhos de empresa e tudo. Eu sei que, graças ao seu pai, essas portas foram abertas para você, mas eu conheço você na física, e eu vejo o quão esforçada você é. Muitas vezes chega aqui no escritório, é a primeira a chegar, uma das últimas a sair, já te vi assim, fazendo milhares de cursos, viajando para aprender. Quer entender um pouco do que é esse seu preparo para participar dos conselhos, né? Eu já vi você mesmo falando que, chegar lá até que é fácil, né? Basta alguém abrir a porta. Agora, se manter é um problema. E as próprias empresas demandam uma competência desses conselheiros, né?
o pessoal no mercado acha que, não, pô, é só ser sócio. Cara, não é só ser sócio. Tem um certo... Vamos desmistificar um pouco do que é essa participação no conselho, quais são as responsabilidades envolvidas e como você se preparou para chegar até lá. Engraçado que assim, quando começar o começo, né? Era 2017, perdão. Eu estava me formando em contabilidade, né? E eu acabei sofrendo um grave acidente, enfim, fiquei bastante tempo em casa e, enfim, usei esse tempo livre para também ocupar a cabeça, estudar, enfim, e acabei, né, para me formar em contabilidade. E aí meu pai, um belo dia em casa, chegou e falou assim, bom, agora que você já está se recuperando, eu preciso jogar no conselho preciso jogar no conselho da XPTO. Falei, maravilha, eu vou entrevistar algumas pessoas, né? Me manda mais ou menos o perfil que você quer. Não, você não está entendendo. Você vai me representar lá na Unipar. Falei, eu? Imagina, acabei de me formar em contabilidade, né? Sou CNPI recente. Ele falou, mas você é sócia da empresa? Você tem que imaginar que o papel na época eu era conselheira fiscal, o papel do conselheiro fiscal, né, do conselho de administração, que já é uma coisa mais estratégica, não é só chegar lá, ler um documento, lá, voto sim, voto não. O seu grande diferencial vai ser o fato de que você já aconselha, já era analista CNPI na época, os investidores. A única coisa que vai mudar é o seu cliente final. O seu cliente final não é mais o cliente que está querendo saber se é para comprar, manter ou vender. O seu cliente final é o executivo da empresa. Então, o conselheiro, parece óbvio, né? Muito óbvio, mas para muitas pessoas não é, ele aconselha, baseado nas suas experiências profissionais, nas suas experiências pessoais. E naquela época, 2016 para 2017, não era tão óbvio não era nada óbvio, na verdade, esse movimento de você ter conselheiros independentes e conselheiros independentes com diversidade de gênero. Então, eu era meio que uma intrusa ali num mundo de super jovem, né? Senhores de cabelo branco. Eu tinha 22 para 23 anos, mas assim, eu já era contadora, eu já estava no mercado há um tempinho, já era analista CNPI. Então, eu tinha bons conhecimentos técnicos, eu tecnicamente estava apta para sentar numa cadeira dessa. Mas, obviamente, me faltava a experiência de sentar na cadeira, né? Então, o meu pai foi a pessoa que abriu as portas para mim. Mas, de novo, né, naquela conversa franca que a gente sempre tem, o sobrenome, ele não é um garantidor de competência. Ele pode te abrir portas, mas se você vai prosperar, você vai, né, principalmente nesse lugar que é uma coisa muito política, assim, as pessoas não têm ideia do peso que é você dizer um sim ou de você dizer um não num conselho de administração, num conselho fiscal. Qualquer coisa que aconteça naquele ambiente, obrigatoriamente a responsabilidade é sua. É o seu CPF, é tudo que você está construindo. Sabe assim, é muita responsabilidade. Um voto ali impacta a vida de centenas, de milhares de pessoas que estão ali direto ou indiretamente, que dependem daquela empresa e daquele ecossistema. Então, é uma carga de responsabilidade muito grande. E eu acho que o meu diferencial naquela época foi justamente trazer uma visão de acionista, que não era muito comum. O ativismo no Brasil naquela época, o ativismo societário, né, do minoritário, ele era muito mal visto, né, como uma coisa do intruso, enfim, etc, etc. E eu vinha muito com essa linguagem do investidor pessoa física, que estava ali começando a querer se envolver um pouquinho mais, um outro gato pingado já apareciam nas assembleias, já perguntavam, poxa, como é que eu faço para votar? Coisas do tipo. Então, eu me aproveitei também desse período de amadurecimento do mercado, né? E falei, poxa, esse é meu nicho, então eu vou conversar muito mais com esse acionista minoritário, com os interesses desse tipo de acionista, né? Então, as minhas perguntas eram todas direcionadas nesse sentido. Então, poxa, de conhecer a empresa, de fazer as mesmas atividades que eu fazia como analista, mas, de novo, agora o meu cliente final ia ser diferente, ia ser os executivos, né? E assim foi indo, as portas foram abrindo naturalmente para mim, né? Então, os meus primeiros conselhos foi o meu pai que abriu a porta, depois outros conselhos em que papai sozinho não me elegia, obviamente, outros grandes investidores, inclusive fundos institucionais, fundos estrangeiros que me apoiaram e votaram em mim, outros conselhos. E hoje, 8, 9 anos depois, eu já cheguei no nível que eu posso estar no conselho que eu quiser, entende? Então, hoje eu sento nos conselhos que eu quero estar ali, né? Hoje eu sou do comitê de auditoria do IRB e eu sou do conselho de administração da Unipar.
com essa visão. Tem Exato. Acho que é assim, quando você é eleito conselheiro, seja fiscal ou de administração, a sua lealdade é perante a empresa, portanto, perante a todos os seus acionistas, né? Mas é lógico que você pode olhar com um carinho, com uma atenção especial para outros temas que muitas vezes são negligenciados, né, em prol dos acionistas minoritários. Então, não estou falando de uma ou duas pessoas, estou falando da classe, né, de investidores. Mas é sempre muito importante, é o que, enfim, nos manuais de governança corporativa é isso, você tem que tomar as melhores decisões para a geração de valor da empresa, né? Não em benefício de uma ou outra classe de acionistas, né? Mas claro que você pode ter olhares mais atentos para um tema ou outro que muitas vezes acaba passando batido, que não, acaba não sendo uma prioridade, vamos dizer assim, né? Mas enfim, eu acho que evoluiu muito, né? Desde quando eu comecei, de novo, não tinha essa coisa de precisamos de diversidade, né? Seja diversidade de gênero, geracional, né? Então, e também fui conquistando a minha carreira paralelamente à carreira dos conselhos, né? Você chegou nessa parte mais de preparação. São cursos que você fez, MBA, como que você se preparou para estar nesse lugar, né? Eu fui tentando me preparar cada vez mais para ser uma investidora que entende desses negócios, que eu também sou sócio, né? Uma coisa engraçada, né? As pessoas acham assim, imagina, o Barsi só teve sucesso porque ele teve uma informação privilegiada, assim. Balela, porque na verdade ele só está no conselho porque ele tem ações. É o contrário. É o contrário. Não é que ele chega no conselho e depois começa a comprar baseado nessas informações. Então, assim, as pessoas que não conhecem têm esse estigma, né? E mal sabem que você tem um processo rigoroso, inclusive, de vedação, de períodos que você não pode negociar. Pô, aqui na mesa mesmo é um saco, a gente tem que ficar... Né? Enfim, mas é um mal necessário, o compliance é um mal necessário, a gente precisa para manter a boa ordem das práticas, das coisas, enfim, né? Mas eu sempre voltei o meu preparo para, poxa, como eu posso ser uma investidora melhor? Né? Como eu posso gerar mais valor neste campo? Porque é o que eu sou boa. Portanto, eu melhorando aquilo que eu, né, já sou boa, que eu tenho aptidão, é o jeito que eu encontro de novo, ter o meu nicho de para onde eu olho para dentro da empresa, né? Então, sob a perspectiva do acionista, de mercado, né? Então, quanto melhor o investidor for, quanto melhor ele se preparar, mais ele conhecer daquela empresa, quanto mais ele estudar o negócio, quanto mais apaixonado pela empresa que ele é sócio ele for, melhor, né? Sem dúvida. Talvez assim, não no sentido de não ser apegado, né? Lógico. Porque se os fundamentos mudar, a gente vai acabar trocando de negócio. Porque você tem o alinhamento de longo prazo. O alinhamento de longo prazo é você entender que muitas vezes a melhor tomada de decisão para o curto prazo, você paga um preço alto no longo prazo. É isso que vocês chamam de sentimento da parceria? É isso. Muitas vezes você abre mão de um ganho de curto prazo, mesmo em decisões de conselho, em detrimento de uma decisão que a longo prazo vai ser muito mais benéfico para a companhia, portanto, para a geração de valor dos seus acionistas. E conhecer o negócio, entender, claro. vai fazer você ter essa ótica, né? É lógico que vai ter gente nesses conselhos que conhecem muito mais do que eu, até porque muitas vezes trabalharam, foram executivos dessas empresas, né? Mas não sob a ótica de mercado, né? Às vezes tem um olhar muito operacional, muito de dia a dia, e não tem muito esse olhar de dentro para fora, né? Qual é a imagem que se tem da empresa no mercado? Eu ia até falar disso, é engraçado, né? Porque quando a gente olha para o mercado de ações, a gente vê as empresas implementando os processos de governança e tudo mais, mas às vezes parece que para algumas empresas falta um pouco ainda essa percepção de que ali na B3 estão os seus sócios. Né? E o preço das suas ações, a forma como aquilo está representado é um reflexo da imagem da sua empresa. Exato. Né? Então, às vezes, eu acho que falta um pouco desse... E às vezes até a estratégia
de como você está ali. Será que não seria o momento de você fazer um desdobramento de ações? Será que você não deveria fazer um agrupamento? Será que você não Exatamente. deveria diminuir as margens para alocação da sua empresa? Esse Recompra. Será que na hora recompra, de fazer um follow-on, por exemplo, se existe exato. apetite do investidor em colocar Então, acho que às vezes a exato. empresa, a empresa vai a mercado porque ela quer só financiar um projeto e fica no mercado e o projeto dá super certo e ela acaba esquecendo que, pô, ali tem um sócio que é um cara que vai refletir ali muito a imagem do que é a sua empresa, né? Eu vejo muito o Barsi falando disso. Acho Sim, muito interessante essa ótica, né? De que às vezes para as empresas elas precisariam ter um pouco mais de atenção com o mercado e não só as que estão no mercado, mas as que não estão também, porque exatamente. eventualmente você pode estar se preparando para um IPO e a gente vê aí, pô, eu acho que os IPOs no Brasil eles são muito mal feitos, principalmente do ponto de vista de imagem mesmo, né? Eu acho que dos 10, 15 últimos que a gente teve aí, eu acho que nenhum deu certo. É. Todos Mas sabe que caíram. isso é uma coisa muito interessante. Se tivesse tempo de fazer um IPO bem feito, talvez seria um sinal de que... O que eu quero dizer com isso? Às vezes é muito mal feito porque são tantos IPOs seguidos um do outro e os coordenadores são sempre os mesmos. Sempre os mesmos. Tem muita O time de IB é variedade. pouco. Exatamente. Então você precisa dar velocidade para a coisa, entende? Geralmente porque é um momento de pressa que você quer enfeitar a noiva, que você quer vender o mais caro possível, né? Então talvez se fosse um IPO muito bem feito, estruturado, bem comunicado, talvez é porque é um IPO que não saiu no momento muito certo. Pode No ser pico, por também. exemplo. Exato. Eu acho que É. agora a bolsa batendo as máximas aí deve Pois é, quem começar, sabe né? a gente não começa a ventilar uma próxima janela, né? É um É, começo, né? Se a gente olhar a bolsa em dólar ainda tá muito barato. tem um caminho a percorrer Tá ainda, longe, né? tá Small longe caps mesmo. nem saíram do lugar, né? O que saiu foi as principais blue chips, enfim. Isso aí, que Muito arrastou o índice. que arrastou o índice, né? Tem muito Legal, para caminhar ainda, né? Mas, enfim, o índice não interessa. legal. Lu, eu queria que você falasse um pouquinho do legado do seu pai, né? Eu acho que é uma coisa que pô, eu tenho a oportunidade de participar disso através da Boa Vista, atendendo ali a carteira dele e vendendo para os nossos clientes, executando essa estratégia de investimento dentro das carteiras. E eu vejo o quanto esse legado ele é importante, é relevante, ele é educacional. É uma coisa que eu nunca vou me esquecer, eu acho que é o meu maior aprendizado, que é essa questão da parceria. Assim, eu sou encantado por isso, é um lema nosso aqui do escritório, assim, eu peguei mesmo pra gente aqui e azar. Então, acho que você falar um pouco desse legado do seu pai e como você enxerga isso, ele já tem aí seus 80 e poucos anos, né? 84? 85. 85. E queria que você falasse, pô, desse legado dele, que ele está entregando, que ele está deixando, e do seu legado, Luiz. O que que você, Luiz, tem como plano? Eu sei que, pô, você falou que está fazendo nossos 30 anos aí, meu Deus do As céu. meninas vão me entender, menina. Mas, pô, tá no começo, Sim. mas eu imagino, assim, conhecendo você, eu sei que você é uma pessoa que tem ali uma ambição, você tem os seus propósitos, você leva isso muito a sério. E acompanhando você, eu tenho certeza que na sua cabeça tem um propósito, tem uma coisa que você quer deixar. E eu nunca vi isso ser perguntado para você, né? Então, eu queria que você falasse um pouco também do seu propósito, do que você quer deixar de legado, né? Além do que você vai pegar aí e já carrega, que é o do seu pai. Acho que assim, uma das grandes frustrações do meu pai, né, 50 anos de carreira, mais de 50 anos de carreira no mercado, foi ao longo desse caminho não ter arrastado um monte de gente junto com ele. Mais gente. Mais gente, né? Assim, claro, muita gente o acompanhou nessa trajetória, mas não como ele gostaria, né? Ele fala que... Ele fala, é uma das grandes... Então eu falei, bom, como é que eu posso ajudar, né? Já que, bom, ele criou... Gente, assim, de novo, eu nunca quis competir com ele do tipo, eu vou criar uma coisa melhor, maior. O que ele faz é maravilhoso, é o que eu acredito e bola pra frente.
como é que eu posso pegar isso? Eu não digo melhorar, mas como é que eu posso refinar isso e transformar numa coisa replicável para os meros mortais, para o investidor comum. Traduzir, né? Traduzir esse mundo, né? Então, foi muito nisso que eu foquei, sabe? Esse é a minha missão, o meu desafio pessoal. Pegar uma coisa que foi criada por uma outra pessoa e como imprimir um DNA que transformasse isso numa coisa simples, que a pessoa pudesse ter consistência, né? Que claro, que ela visse resultados, que também implicasse numa mudança de vida, né? Então, esse é o legado que eu quero deixar. Popularizar a estratégia que o meu pai criou. Né? Não é transformar, não é melhorar, lapidar. Eu não tenho essa arrogância de querer melhorar uma coisa que eu já acho que é excelente. Né? O que eu faço é alguns ajustes finos de coisas que para mim funcionam. De perfil, exatamente. Exato. Mas dizer que quero melhorar o que ele criou seria muita arrogância, porque, enfim, ele é o bilionário, não eu, né? Então, a minha missão é democratizar a carteira previdenciária. E assim, a gente já deu um belo pontapé que a gente precisa comemorar. Mas no futuro, a minha grande ambição é que, assim como nos Estados Unidos, todo americano que invista ou não, sabe quem é Warren Buffett e reconheça o valor, admire, né? Enfim, acompanhe. Esse é meu objetivo. Propagar que quando a pessoa fale de ações, bolsa, dividendo principalmente e carteira previdenciária, ela lembre automaticamente do sobrenome Parsi. Então é criar essa coisa da marca, né, que é muito característica nossa do dividendo, como um instrumento de distribuição de renda, de modo. Existe muito de trabalho social nisso que a gente faz. Muito, eu acredito muito nisso, porque as ações de fato garantiram o futuro da minha família. Eu não estaria aqui hoje falando para milhares de pessoas na internet se a estratégia do meu pai não tivesse dado certo. Sim. Só para colaborar com você, Sim. Quando eu comecei a investir em ações, lá em 2007, eu tinha lido um livro do Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. E aí eu comecei a me interessar mais sobre ações e você sabe que uma das coisas que eu tinha pensado, assim, na época eu era um ativista político mais vigoroso, vamos dizer. Apaixonado. Hoje eu já desisti um pouco mais disso daí. Que bom. Mas eu acreditava muito que as empresas, através dos dividendos, do resultado que elas davam, cada ação. Eu lembro exatamente, eu estava estudando uma apostila e falava assim, a definição de ação é a menor parte do capital social de uma empresa. Perfeito. Né? Então, se você compra isso, você passou a ser sócio, então você passa a ter direito a tudo que um sócio tem, então, inclusive os dividendos. Mas isso daqui é um negócio que, assim, as pessoas deviam saber. As pessoas deviam saber que elas podem ser sócias de empresas. Exatamente. E que elas vão usufruir do resultado disso. Isso aqui, inclusive, deveria ser um programa de governo. Em vez de pegar o meu dinheiro lá e colocar no FGTS, que não rende coisa nenhuma, esse cara devia pegar o meu dinheiro e comprar ações para mim. Exatamente. E me distribuir ali o dividendo. Então, ou reinvestir o dividendo, eu lembro desse pensamento logo que eu comecei a carreira, assim, logo que eu estava começando como investidor. Foi frustrante ali no começo, porque, você sabe, eu fiz um monte de cagada, mas, assim, foi um dos pensamentos. Nunca, né? Quem nunca? Pois então, assim, acho que pensando, né, nessa parte de legado e tudo, esse é assim, o ponto crucial que você traz aqui pra gente. O dividendo, veja bem, ele não é aquele dinheiro do rentista que cai e ele está lá na praia tomando sua marguerita, né? O ciclo de investimento do mercado de capitais, ele precisa da empresa que quer se financiar para projetos e da figura do investidor que aceita tomar o risco em troca de uma taxa de retorno. Parte dessa taxa de retorno é um risco que ele corre a longo prazo, que é se esse investimento que a empresa fizer der certo e der retorno, as ações vão subir. Parte desse retorno, ele é adiantado, esse fluxo de caixa que deveria vir no futuro, ele é adiantado em forma de dividendos, de distribuição de lucros no presente.
né? Então, a rentabilidade do investidor nada mais é do que a recompensa pelo risco que ele está tomando de ser um investidor e de financiar muitas das vezes as atividades das empresas, que por sua vez, ao comprar uma fábrica ou ao perfurar um poço de petróleo, ou qualquer investimento que ela for fazer uma fábrica nova, por exemplo, você está gerando emprego, você está gerando mais lucro, você está gerando mais valor para o seu país, para a sociedade. Está recolhendo tributos. Você está recolhendo tributos, está fazendo a roda da economia girar. Então, e o dividendo é um subproduto do lucro. Não existe nada de rentismo aqui. Não mesmo. O rentista é você que está na renda fixa, tudo bem, respeito, mas você está financiando a gastança do governo que você desconfia e que você não gosta. A taxa de juros está alta porque o governo não tem condições de se financiar sozinho, então ele precisa tomar dinheiro emprestado. E para você, obviamente, correr esse risco, ninguém faz isso de graça, ele te paga uma excelente remuneração. Então, o rentista de renda fixa, esse sim está financiando a gastança do governo. O acionista que recebe o dividendo, ele está financiando a economia real. Exato. É muito mais nobre. E não é assim que as pessoas imaginam. Imaginam o dividendo. Você que tem um comércio, de novo, uma padaria, uma loja de roupa, se você distribui lucro, você vive de dividendo. Então, isso não é válido. É impressionante, né? Que as pessoas não enxergam. Você que é um trabalhador autônomo, você é uma manicure, você qualquer coisa, Uber, sabe? Qualquer coisa. Você tem lá uma MEI, você tira lucro da sua empresa, você está vivendo de dividendo. É isso aí. Entende? Então, a partir do momento que você começa a demonizar o meio de retorno pelo qual as pessoas empreendem, automaticamente você está favorecendo o empobrecimento do seu país. Porque quem vai ganhar dinheiro na renda fixa? Quem tem grana para pôr o dinheiro na renda fixa e vai... Enfim, essa roda ela vai se perpetuando, né? Então, enquanto as pessoas não se conscientizarem, e para isso basta você chamar as coisas pelos seus devidos nomes. Sem nome em inglês, sem frufru, sem economês. O dividendo é parte do lucro, que faz parte da atividade de você correr risco no longo prazo. E é válida e é isso. E é o que o capitalismo permite, a mobilidade social. Então eu enxergo muito o dividendo como isso, essa forma de mobilidade social das pessoas. Só que, de novo, existe um preço. Nossa sociedade, não estou falando brasileira, em geral, é muito imediatista. O preço é o tempo. Então, constância do aporte, né, o reinvestimento ao longo do tempo é irrefutável. A matemática ela é irrefutável, já diria o John Bogle, né, grande investidor também. Só que as pessoas não querem enriquecer em 30 anos, elas querem enriquecer amanhã com uma pílula mágica ou com o jogo do tigrinho, do que quer que seja. Você vê, é engraçado, né, que a gente usa muito o termo enriquecer, né, tipo, talvez a gente devesse trocar isso por construção. Exatamente. Né? Talvez a gente devesse construir a nossa riqueza a longo prazo. É porque construir você sabe que demora. E dá trabalho. E dá trabalho. Cara, todas as melhores coisas da vida dão trabalho. Criar um filho bem dá trabalho. Conquistar a menina e o menino que você gosta, dá trabalho, sabe? Crescer profissionalmente dá trabalho. Trabalhar dá trabalho. É isso aí. A pessoa chega no investimento e acha que vai ser assim. Do dia para noite. Do dia para noite. Exato. Então, assim, não se iluda. É por isso que as pessoas continuam caindo em pirâmide, em lábia de influenciador que vende, sabe, bet, não sei das quantas. Então, não existe almoço grátis. Essa é a frase que eu mais gosto. Não existe almoço grátis, né? As pessoas querem ter o resultado do Barsi sem querer pagar o preço que ele pagou. Você sabe que eu tava assim, desculpa, vai estender um pouquinho aqui agora. Eu estava pensando hoje cedo na entrevista aqui, né? E eu estava pensando, refletindo justamente sobre isso. Sobre o quanto as pessoas esperam, né? Ter os resultados do Barsi sem fazer as coisas que o Barsi fez. Vai ser muito difícil você ficar bilionário como o Barsi ficou, vindo da onde o Barsi veio, sem você abrir mão das coisas que o Barsi abriu, sem você ter o comportamento que o Barsi teve. Não é que você tenha que ter, você vai até ter sucesso, mas assim, você não vai chegar nesse ponto que o Barsi está.
né, sem fazer essas coisas. Então, o Barça é conhecido por ter andado de metrô, né? E eu sei a história. Ele não anda de metrô porque ele queria economizar no carro. Não, foi porque o médico dele mandou. Eu lembro da história, que ele, pelo menos é o que ele conta aqui, né? Que ele teve um problema no coração, se eu não me engano, e o médico recomendou que ele andasse mais. Então ele Não, é decidiu que verdade, isso aconteceu. ele não iria mais de carro para o trabalho, ele iria de metrô. Se ele puder, Convenientemente, exato, se ele puder ele economizou uma economizar no meio do grana. caminho, ótimo para ele, entendeu? Exato. Mas assim, Mas é isso. só para ilustrar o tipo de abdicação que ele teve Dedicação. e que algumas pessoas não estão dispostas. E tá tudo bem E também. tá se tudo não tiver. bem, exato. Tá tudo bem. Você não vai morrer pobre por causa disso. Exatamente. Talvez você não morra milionário. Hoje, amor, eu vou te falar uma coisa. Hoje eu estaria bilionária se o que eu vendesse na internet seria: você quer ficar rico igual o Bar? Você vai ficar rico bilionário amanhã. Cara, eu estaria rica. Poderia, sabe, tá ganhando muito mais dinheiro do que eu tô hoje. Mas a que custo? Exato. Ao custo da imagem. É possível você chegar onde o Bar está? É. É provável? Não. Não é. O que esse cara fez... Pessoas igual o Barça, eu vou dizer pra vocês, nascem a cada 100 anos. É isso aí. Entendeu? É isso aí. Nascem a cada 100 anos. Mas dá pra gente aprender com isso, enriquecer, construir a sua riqueza com isso. Né? Não é sobre de novo, não é sobre o patrimônio que você vai conseguir atingir lá na frente, mas primeiro, o mecanismo que ajuda a gerar valor para o seu país e segundo, o fluxo de renda que isso vai te gerar. Assim, a ingenuidade de você imaginar que a INSS vai ser suficiente lá na frente para manter o seu padrão de vida. Então, pessoal, ou você toma a pílula, sabe? Ou você escolhe a pílula vermelha de uma vez, ou, meu amigo... Ou você acorda pra vida. Algum dia você vai perceber que você deveria ter começado mais cedo. É isso mesmo. Então, se você estiver num momento em que você consiga fazer os seus aportes, você já esteja estruturado e tenha o tempo ainda ao seu favor... Faça. Faça por você, porque não vai ser o governo que vai pensar individualmente, né? Não vai. Luiz, obrigado pelo momento, pelo seu tempo aqui. Obrigado por ter vindo, tá? Sempre muito aprendizado com você, muito aprendizado com seu pai. Você sabe que, pô, a pessoa que eu sou fã aí. Agradecer você pela presença e a você agradeço aí por mais uma companhia. Espero que vocês tenham aprendido e acompanhado bastante a gente aqui com a Luiz Barsi. Obrigada, pessoal. Sucesso aí nos investimentos. Jacaré tá de boca aberta, hein? É isso aí.